Voltamos, então, continuando a falar sobre o responsabilidade administrativa. Voltamos, eu continuo agora a gravação, tá? E dentro dessa responsabilidade administrativa, a questão da sanção a respeito das espécies de sanção que estão lá no artigo 72 da Lei 9.605 de 98. E um dos exemplos da suspensão de venda, que está lá nesse artigo, é o que desses produtos disponibilizados para emagrecimento. Inclusive, eu perguntei agora há pouco a minha esposa, que ela é farmacêutica, ela me disse que estava a suspensão, mas já voltou. A Anvisa regulamentou para que voltasse, né? Um desses compostos para emagrecimento. Então, isso pode acontecer desde que venha causar algum dano, né? Lembram que fala o artigo 225 da Constituição? O artigo 225 da Constituição, ele fala que o direito ambiental, ele tem que vir para poder, né, ser tratado de uma forma equilibrada, né, e que haja um desenvolvimento sustentável. Então, dentro dessa perspectiva, nós vemos que a saúde humana, da vida humana, é uma questão ambiental. E esse é um exemplo que se encaixa bem, tá? Dentro dessa perspectiva da suspensão de venda. Tudo bem? Tranquilos? Beleza. Então, pessoal, dentro dessa perspectiva, nós temos quais são, né, no artigo 72, as infrações administrativas, como elas são punidas, né, com as sanções. E existem também as chamadas sanções restritivas de direito, que estão lá no artigo 8º desse mesmo artigo 72, tá? Nós temos a suspensão de registro, licença ou autorização, o cancelamento, a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, olha o que eu falei, hein? Perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e proibição de contratar com a administração pública pelo período de até 3 anos. Então, essas são as restritivas de direito, tá? E que são muito impactadoras, porque se é uma empresa de comércio e naquele momento seja suspenso por um determinado período de tempo ou até mesmo cancelado o seu registro, a empresa fale, né? Chega à falência. Vai fazer o quê? Tá? Então, é uma situação muito delicada, tá? Muito delicada, ok? Quero dar destaque também, ainda falando sobre responsabilidade administrativa, do artigo 75, que vai falar sobre o valor da multa, né? Que é um mínimo de R$50, podendo chegar até no máximo de 50 milhões. Então, é um valor bem, né, considerável. E uma outra questão é em relação às multas, o pagamento da multa, ela vai ser revertida para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, tá? Tem que existir um Fundo Nacional do Meio Ambiente. Então, não é para a Secretaria do Meio Ambiente Municipal, não é para a estadual, não é para o IBAMA, é para um fundo, ok? Isso que está lá disposto no artigo 73, tá? Então, dentro desse fundo, esse fundo ele pode existir a nível nacional, a nível estadual ou a nível municipal, tá? Mas não significa dizer que ele esteja ligado com a secretaria. Então, quando existe uma autuação, existe uma imposição de multa administrativa, respectivamente, aquela multa ela não vai para a prefeitura, para o Poder Executivo dispor dela, não vai para a Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo, ela vai para o fundo, ok? E se o município não tiver o fundo ali para recebimento da multa, o que acontece? Vai para o fundo estadual, que com certeza existe, né, no estado. Tá legal? Beleza? Bom, então, pessoal, nós falamos aí, né, sobre a questão dos vícios, né, dos vícios, da aplicação da multa, sanções, etc. Ok? E daí, nós chegamos aqui, voltamos a falar sobre o processo administrativo, ok? Daí eu preciso fazer uma apresentação de tela, tá? Uma apresentação aqui para vocês. Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Muito bem, vocês clicam aí onde eu estou apresentando para vocês, tá?
Então, nós voltamos aqui dentro, ó, do processo administrativo, ok? Então, uma vez que o auto foi lavrado, existe o prazo de 5 anos para a lavratura do auto de infração, vai haver a possibilidade do início de um processo administrativo em que o possível infrator vai apresentar sua impugnação, sua defesa, para o respectivo órgão, né, de licenciamento. Aqui, pessoal, o prazo geral é de 30 dias, mas dependendo do tipo de matéria, né, o prazo ele acaba sendo de 20 dias comuns e o julgamento de 30, tá? O julgamento de 30. Então, dentro dessa perspectiva aqui, corridos, tá? Dias corridos. Então, você tome nota em relação ao prazo da impugnação. Foi falado 30, mas são 20 dias. 30 é para julgamento. 20 dias corridos e 30 dias para a decisão, ok? Dessa decisão, cabe, né, recurso, ou recurso, chamado recurso inominado, né, porque não tem nome, ou recurso de ofício. Bom, o recurso inominado ou recurso de ofício são aqueles em que ou o infrator vai interpor o recurso, tá? Ou a própria secretaria vai recorrer de ofício, ok? E daí, nesse caso, eles recorrem para uma junta, tá? A junta administrativa. Daí, nesse caso, já é um colegiado. Vai existir um acordo, ok? Aí, nesse caso, já é colegiado, vai existir um acordo. Tá legal? Tudo bem? E, dentro desse prazo, os 30 dias, né? Que tem para julgamento, ok? Existe os 20 dias para interpor o recurso e 30 dias para poder fazer o julgamento do recurso. Tá legal? Tudo bem? Beleza? Então, essa é a via administrativa, tá? Bom, dentro da via administrativa, nós temos aí a questão dos reexames, quando acontecer uma das seguintes hipóteses. A decisão que implique redução de valor superior a 20 mil, tá? A decisão que implique anulação ou cancelamento do auto de infração, ou a decisão que aplicar atenuantes, reduz a multa para valores, né, aquém do valor unitário multiplicado pelo quantitativo. Então, toda a decisão que for em desfavor do fisco, cabe o reexame necessário, chamado recurso de ofício. A própria secretaria, por meio do seu procurador, vai interpor o recurso de ofício para poder ser reanalisada a matéria. Tudo bem? Beleza? Bom, aqui em se tratando de âmbito federal, nós temos aqui para quem vai ser direcionado a defesa e para quem vai ser direcionado o recurso. Em primeira instância, a defesa vai ser direcionada para o superintendente estadual do IBAMA, se a multa for menor que 500 mil. De 500 mil a 10 milhões, aí já é o chefe ou coordenador da divisão de cobrança. Se for uma multa acima de 10 milhões, aí já é o coordenador geral, ok? Em segunda instância, o recurso inominado vai ser interposto ao presidente do IBAMA se for superior a 10 milhões. Se for de 500 mil a 10 milhões, para o coordenador geral de cobrança. E se for menos de 500 mil, aí para o chefe ou coordenador da divisão de cobrança, ok? Então, tem uma leve mudança aqui, né, para quem que vai ser direcionada a multa, a impugnação e o recurso, ok? Então, em se tratando de lei federal,
em se tratando de multa ambiental a nível federal, o IBAMA que vai ser o respectivo órgão competente para poder analisar, ok? E aí também, dentro da divisão do IBAMA, nós temos aí os núcleos, né? Ou que seja o chefe ou coordenador da divisão, que seja o coordenador geral, ou que seja o IBAMA, se for acima, né, de 10 milhões de reais a multa interposta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tudo bem? Bom, nós falamos sobre a questão da prescrição punitiva, né? Falamos sobre a pretensão, 5 anos, tá certo? Para poder haver aí a tomada de iniciativa para o exercício do poder de polícia, tá? Isso aqui está lá no artigo 1º da Lei 9873 de 99, ok? E nós precisamos fazer a contagem, ó, a contagem, contados da data da prática do ato, ou no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver sido cessado, tá? Então, a obrigação do poder público é verificar a data em que foi praticado o ato, se ele foi um ato isolado, ou se foi continuado do último dia em que aconteceu o ato, ou que ele se cessou. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, preste atenção em relação aí a essa questão da contagem do prazo, tá? Bom, mais uma questão importante aqui para poder falar sobre a responsabilidade administrativa é o que está lá disposto na Lei 9873 de 99, que foi alterada pela Lei 11.941 de 2009, trazendo o artigo 1º-A, que fala o seguinte: constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 anos a ação de execução da administração pública federal relativa ao crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. Bom, houve essa alteração aqui por parte dessa lei para considerar o momento exato para que conte-se o prazo de prescrição para entrar com a ação de execução. Lembre-se bem, olha só, nós vimos lá no direito tributário que existe a dívida de natureza tributária, que, né, são os impostos, contribuições, etc. E também existe a dívida de natureza não tributária. Essa multa aplicada na via administrativa, ela é um crédito não tributário. E que se não houver o pagamento na via administrativa, mesmo com a lavratura de auto de infração, tem que entrar com a execução para poder cobrar, certo? O que acontece? Essa lei, ela veio para poder delimitar o prazo para haver... Ela veio para delimitar o prazo que se iniciaria para a ação de execução após o término regular do processo administrativo, ok? Então, terminou o processo administrativo, havendo a defesa, havendo recurso ou não, aí, a partir daquele ponto, começaria ali o prazo prescricional de 5 anos para poder a própria procuradoria, que representa o órgão público, ingressar com a ação de execução. Só que o STJ, ele não concordou bem com essa situação, e aí ele editou uma súmula 467. Fala o seguinte: a súmula 467, ela diz que prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que somente quando for aplicada uma multa por infração, e aí vier a existir um processo administrativo, é que após o término desse processo, que se inicia, então, a contagem do prazo prescricional de 5 anos para poder ingressar com a ação. Ou seja, vamos fazer aqui no Jamboard para a gente poder ter noção de como é que funciona essa questão. Vamos lá? Presta atenção aqui.
Então, nós temos aqui um auto de infração lavrado. Ok? Desse auto de infração, tem o quê? Multa administrativa. Certo? Essa multa administrativa está aqui nesse auto. Tá? Vamos supor que eu apresentei uma impugnação desse auto de infração. Da impugnação vai ser apreciado, existe a decisão. Da decisão, eu interponho um recurso. Do recurso, sobe, né, para uma junta. A junta, então, vai trazer o seu acordo. Nessa perspectiva, tá? A partir do momento em que há a publicação do acordo, ok? Em que traz uma decisão irreformável, não seria uma decisão definitiva, vai começar a contar o prazo, tá? Vai começar a contar o prazo para que haja, então, o início da prescrição quinquenal, ok? Então, após a decisão irreformável, inicia-se a contagem do prazo prescricional para ajuizar a ação de execução daquela multa. Tá legal? Tudo bem? Então, esse é o teor do que diz a súmula, tá? A súmula 468 do STJ. Beleza? Súmula 467, foi mal. Súmula 467 do STJ. Beleza? Tranquilo? Então, é dentro dessa perspectiva que nós vemos acontecer, tá? No processo administrativo. Tá legal? Ok? Muito bem. Aqui nós temos um quadro, tá? Um quadro que vai trazer, ok? A interrupção da prescrição punitiva e a interrupção da prescrição executória. A prescrição punitiva, nesse caso, o autor poderia trazer aqui, né, o doutrinador, a decadência, né? E aqui sim, prescrição no caso de ação de execução, ok? Bom, quais são os casos em que vão interromper, né, essa prescrição punitiva? A notificação ou citação do indiciado ou do acusado, né, inclusive por meio de edital, por qualquer ato que importe a apuração do fato, pela decisão condenatória recorrível, por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito da administração federal. Já a interrupção de prescrição executória vai ser pelo despacho do juiz que ordenar a citação, pelo protesto judicial, por qualquer ato que constitui moro devedor, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do débito pelo devedor, ou por qualquer ato que importe em manifestação expressa da tentativa de solução conciliatória no âmbito da administração pública federal. Então, esses momentos, esses instantes, eles consolidam quando vai haver a interrupção, ou seja, interrupção não é suspensão. Interrupção
para volta do início, ok? Suspensão para depois volta de onde parou. Tá legal? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Terminamos aqui, então, a questão da responsabilidade administrativa e nós partimos para a responsabilidade penal. Responsabilidade penal. Bom, a responsabilidade penal, ela vai ser tratada quando o ato infracional persistir, o ato infracional persistir em quê? Em crime ambiental. O ato infracional persistir em crime ambiental. Aí nós teremos que fazer a aplicação da Lei 9.605 de 98, que é a lei que vai tratar sobre os crimes ambientais. Vamos lá? Na Lei 9.605 de 98, estamos aqui, tá? Dispõe sobre as sanções penais administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Então, fala sobre a aplicação da pena, como é que vai funcionar, ok? Da apreensão do produto, da ação e do processo penal, tá? Que vai obedecer o Código de Processo Penal, ok? Dos crimes contra o meio ambiente. Então, a partir do artigo 29, nós temos aqui, ó, o rol de crimes, tá? Que estão especificados na Lei de Crimes Ambientais. Caso aconteça, então, uma matança, uma perseguição, uma caça, um apanhamento, né, de espécies, de fauna, sem a permissão, sem licença, sem autorização, daí é uma situação que vai haver a lavratura do auto de infração, responsabilidade administrativa, civil e penal, ok? E daí nós vemos, são vários os tipos de crimes. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis, introduzir espécime animal no país sem parecer técnico, praticar ato de abuso, maus tratos, mutilar animais, né? Então, isso aqui tem muito a ver com aquelas experiências, né? Que são realizadas primeiro em animais silvestres, animais domésticos ou domesticados, tá? Tem uma discussão muito grande a respeito desse artigo 32, tá? Nós temos provocar a emissão de efluentes ou materiais que tragam algum perecimento de espécie, tá? Enfim, são vários os crimes que acontecem contra a fauna, okay? Contra a flora, tá legal? E que estão previstos aqui na Lei de Crimes Ambientais. Crimes de poluição, ok? E outros tipos de crime. Crimes dolosos, também tem especificação dentro da Lei de Crimes Ambientais, como, por exemplo, o artigo 58, e vem trazendo agravantes, tá? Como é que funciona, crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, ok? Crimes contra a administração ambiental, tá? Então, esses são os crimes ambientais, tá legal? Esses são os crimes ambientais. Bom, como que funciona? Dentro dessa perspectiva, uma vez que o auto de infração identifique um crime ambiental, o que vai acontecer? Vai haver a instauração do inquérito penal, tá? Vai haver a instauração do inquérito penal. Claro, não estou falando aqui que também existe a responsabilidade administrativa e existe a responsabilidade civil. Então, desencadeamento de atos administrativos dentro da administração pública e o inquérito civil também em relação à responsabilidade civil, tá bom? Então, instauração do inquérito penal. Bem, dentro dessa perspectiva, se for um crime de âmbito federal, vai ser a Polícia Federal. Se for um crime de âmbito municipal ou estadual, a Polícia Civil. Beleza?
Tudo bem? Ok. Uma vez que foi instaurado o inquérito penal, é necessário, então, que o delegado, né, faça todas as diligências para poder chegar numa conclusão desse inquérito. Tá? Se esse inquérito ele vai ser, né, levado a um relatório de que é necessário o ajuizamento de ação penal ou não, ok? Bom, vocês sabem que o relatório, né, do delegado em relação ao inquérito pode pôr fim ao inquérito? O relatório põe fim ao inquérito? Não. O relatório não põe fim ao inquérito penal, tá? Quem que pode promover esse arquivamento? Quem pode promover? Quem pode promover o arquivamento é o representante do Ministério Público, né? Quem pode promover o arquivamento é o representante do Ministério Público, ok? Tudo bem? Então, esse é o caminho que desencadeia, né, até o ajuizamento de uma ação penal. Tá legal? E aí vai ser apurada a responsabilidade penal. Qual que é o prazo prescricional para a lavratura do auto de infração? 5 anos, professor? Não. O prazo prescricional para a lavratura de auto de infração em se tratando de crime ambiental é a contagem em dobro da pena máxima a que o crime pode tipificar, ok? Então, se for 2 anos, 4 anos. Se for 4 anos, 8 anos. E assim sucessivamente. Tá legal? Então, o caminho da responsabilidade penal, pessoal, é este aqui, tá? Ato infracional, aplicação da Lei 9.605 de 98, instauração do inquérito penal, ou na Polícia Civil ou na Polícia Federal, tá? Daí, relatório do inquérito. Põe fim? Não. O representante do parquê tem que, né, tem que dar o seu posicionamento a respeito se vai haver o ajuizamento da ação penal ou se não vai haver. Tá legal? E aí, uma vez havendo ajuizamento da ação penal, corre de acordo com a aplicação do Código de Processo Penal, o rito processual. Tá beleza? Tudo bem? Tranquilos? Alguma dúvida, meus amigos? Não? Tudo tranquilo? Beleza? Sem perguntas?